Assinado, proposta na mesa por ultimação do Flamengo na janela. Vamos falar sobre isso, o jogo de amanhã, Flamengo Internacional pela Copa Libertadores da América. Tem novo titular surgindo aí, Pedrão? Vamos falar sobre isso, várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, toca aí meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e paira uma grande dúvida na cabeça do técnico do Flamengo, Felipe Luiz, para o confronto de amanhã em relação à escalação. O Flamengo já realizou o seu último treinamento antes da partida importante, o jogo mais importante do Flamengo na temporada, diante da equipe do Internacional, que acontece amanhã às 9h30 da noite, diretamente do estádio do Beira-Rio. E a grande dúvida está em volta do setor de meio-campo do Flamengo. Felipe Luiz ainda não sabe se vai levar Saul ou Alan como titular na partida de amanhã diante da equipe do Internacional. Ele foi muito elogiado pelo técnico do Flamengo após a estreia dele, né? Estreia não, mas foi de fato a partida que ele mostrou as suas credenciais. Foi esse jogo diante da equipe do Internacional no estádio do Beira-Rio. E o Felipe Luiz, não só o Felipe Luiz, como vários torcedores gostaram da atuação do Saul dentro de campo, tá? E o Felipe Luiz, ele costuma dizer que aquela posição é o coração do time. E eu sempre venho dizendo isso, que para mim a volância, os volantes são os jogadores mais importantes de um time de futebol, e o Saul conseguiu colocar essa pulga atrás da orelha do técnico Felipe Luiz sobre quem colocar, o Alan ou ele. Existem algumas pessoas que dizem internamente, há duas versões, de que o Saul teria jogado contra o Internacional porque o Alan sentiu dores na coxa. Em virtude disso, foi o Saul para o lugar dele. Outras pessoas trazem informação que Saul começou como titular justamente para pegar ritmo para esse jogo diante da equipe do Internacional e também por já estar bem fisicamente, o que não aconteceu quando ele chegou ao Flamengo, né? Ele tinha ali uma demanda física, né? Melhorar a capacidade física, sobretudo pelo estilo de jogo do Flamengo. O Felipe Luiz, ele quer muita intensidade dentro do campo, ele quer o tal do gegenpressing, que é o perde-pressiona, perdeu a bola, pressiona imediatamente para você tentar roubar a bola do adversário, ou então pelo menos evitar que o adversário parta em contra-ataque, né? Ele não jogava desde maio, né? E precisava readquirir esse ritmo de jogo, beleza? O Felipe Luiz já havia dito que enxergava o Saul atuando em todas as posições ali do meio de campo, mas principalmente na função que o Gerson exercia e que Plata e Luiz Araújo têm feito no time, apesar de eu achar que ele rende mais, propriamente dito, como volante de ofício, tá? A estreia do espanhol como volante aumentou o leque de opções do treinador para o jogo. O Alan tá com esse problema na coxa. Não é uma lesão, tá? Não se trata de uma lesão, mas é um desconforto, que ele tem às vésperas desse enfrentamento decisivo. O De La Cruz voltou só no último jogo. Ainda precisa readquirir o ritmo. O Flamengo não tem o Pulgar, em virtude da fratura no pé. Então a tendência, meus amigos, é que o Saul seja o titular, um dos titulares do Flamengo para esse enfrentamento diante da equipe do Internacional. Ainda paira na cabeça do Felipe Luiz essa dúvida entre Saul e Alan, apesar dessas dores musculares do Alan, ele vem evoluindo, quem sabe amanhã ele já pode estar melhor. Na minha opinião, ele tem que ir com Saul para dentro de campo, que acerta muito mais passe, lançamento longo, ele é muito bom de lançamento longo, e isso vai ser preciso para o Flamengo. Internacional vai ter que sair da zona de conforto, não vai poder ficar lá atrás, terão mais de 50 mil pessoas no Beira-Rio apoiando, eles precisam do resultado, e o Flamengo não que vai se apequenar e ficar lá atrás apenas se defendendo. Não estou falando isso. O que eu estou querendo dizer é que o Flamengo precisa se aproveitar do contexto da partida
É impossível o Flamengo conseguir pressionar alto o tempo inteiro e deixar o adversário no seu campo de defesa, ainda mais o Inter precisando do resultado dentro de casa. E quando vierem atacar, o Flamengo precisa ter o contragolpe, tá? Para fazer a vantagem e aí praticamente jogar um banho de água fria nos jogadores do Internacional. Eu tenho fé, eu tenho certeza, mas eu tenho fé, certeza. Não vou ficar no muro, não. Que o Flamengo vai conseguir a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América após duas campanhas ridículas que o Flamengo teve na competição. Foi eliminado nas oitavas em 2023, nas quartas em 2024. Eu acredito que o Flamengo vai fazer uma boa campanha nessa Libertadores, pelo menos desse ano de 2026. Os uniformes para a partida já estão decididos pela Conmebol. O Internacional vai usar a sua tradicional camisa vermelha, calção branco, meião branco, e o Flamengo a sua também tradicional, né, uniforme 2 do Flamengo, camisa branca com detalhes em rubro-negros, calção preto, meião preto, goleiro Agostinho Rossi sempre com seu traje predominantemente amarelo. Assim vai o Flamengo amanhã para encarar a equipe do Internacional. E aí no vídeo da manhã já devem ter algumas dúvidas esclarecidas acerca da escalação para trazer aqui para vocês, mas a principal mudança, não em relação ao jogo anterior, porque o Saúl já jogou, mas em relação a outras partidas, em relação a um padrão de escalação que o Filipe Luiz vinha apresentando, é justamente o Saúl no lugar do Alan. Tem a dúvida pelo Bruno Henrique ou BH. Alguns torcedores comentam aqui, Pedrão, tem que botar os dois juntos. Não acredito, acho que o Filipe Luiz vai optar por um ou outro, porque ele gosta bastante do Plata, tá? E o Samuel Lino é o titular do lado esquerdo, e o Plata até não jogou contra o Internacional, acho até em virtude disso dá uma segurada para começar como titular diante da equipe do Inter jogando no Beira-Rio, e quem sabe também ter a possibilidade de no segundo tempo você colocar um Bruno Henrique, visando esses contra-ataques, essa transição rápida, né? Para matar o jogo e matar o adversário. Esse é o grande objetivo do Flamengo, para se classificar. Acredito até que a gente não vai perder esse jogo, vamos se classificar no tempo normal. Tá sendo soberbo, Pedrão? Não, não é soberba não, é confiança no time do Flamengo, e acho que todos nós torcedores temos que estar confiantes, beleza? Pessoal, mais uma informação sobre Flamengo e Copa Libertadores da América, uma notícia, enfim, chata por parte da Conmebol. Flamengo foi denunciado pela Conmebol pelo uso de bombas e sinalizadores por parte dos torcedores no jogo de ida das oitavas contra o Internacional. O clube tem até o dia 21 para apresentar uma defesa, então até depois de amanhã para apresentar uma defesa em relação a isso, tá? Olha, se é regra, não pode sinalizador, não pode bomba, fazer o quê? Não pode. Não tem que acender, porque senão prejudica o clube. Agora, que é uma regra, no meu ponto de vista, ridícula, não é aquele sinalizador da Marinha que vai pro alto e atira no outro, é o sinalizador ali, sabe? Na Europa é liberado, na UEFA Champions League você tem aí, né, sinalizadores que, sabe, fazem parte da cultura do futebol sul-americano, deixam a arquibancada linda, maravilhosa, e aí empolga o time, aquela coisa toda, deixa aquele ar de Copa Libertadores, aquela fumaçada no gramado, que depois passa ao longo do jogo, né? Mas, infelizmente, a regra tem que ser seguida e o Flamengo deve até ser punido em razão disso, beleza? Minha galera, negócio é o seguinte, o técnico italiano da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, colocou 4 jogadores do Flamengo na sua pré-lista de convocação. Ancelotti anuncia a lista oficial na segunda-feira, dia 25, jogos contra Chile no dia 4 de setembro no estádio no Maracanã e Bolívia no dia 9 de setembro, lá no pico do alto da montanha do Morro do Monte da Bolívia, em El Alto, mais alto até que La Paz, né? Justamente onde fica o aeroporto, mais de 4.000 metros de altitude aí, que vai jogar a seleção brasileira. Então seria ruim para nós rubro-negros, porque seria uma partida contra o Chile nem tanto, mas contra a Bolívia na altitude, que certamente desgastaria os nossos atletas. Haja visto na última temporada, eu fui aos 2 jogos lá em La Paz,
cara, um negócio assim terrível, desgastante, dor de cabeça, enjoo. Você sobe 3 degraus de escada, já fica esbaforido, apesar da minha compreensão física, né? Independente do preparo físico da pessoa, ela acaba sentindo a altitude. Ainda roubaram o Marquinhos lá, coitado. Também deu mole, deixamos as coisas com eles. Torcedor do Peñarol roubaram o Marquinhos, né? Aí teve que subir a ladeira, porque o Peñarol tinha jogado no dia anterior lá contra o The Strongest. Então eles estavam lá ainda. Tivemos que subir a ladeira para recuperar os itens. Mas enfim, voltando ao assunto aqui, os atletas convocados são Léo Pereira, Léo Ortiz, Alexandro e Samuel Lino. Fora que o Flamengo já tem convocado Matias Vinha, De La Cruz, Varela e De Arrascaeta, pelo menos pré-convocados, para a seleção uruguaia. Então, na lista dos pré-convocados, nesse momento, o Flamengo já tem 8 atletas, pessoal. A ver qual vai ser a lista final do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, a partir de amanhã não, na segunda-feira, beleza? E muita gente aí já projetando, caramba, Pedrão, teremos um encontro aí na seleção brasileira do Léo Pereira com o Militão, que vai dar isso aí? E, vai ser meio chato, né? Vai ter uma torta de climão ali em função, né, do que vocês já sabem, mas aí o problema é dele, que se dane, eu tô pensando no Flamengo, beleza? Minha galera, o Flamengo já divulgou a sua lista de relacionados para o Campeonato Mundial Sub-20, que acontece no próximo dia 23, no sábado, no Maracanã, e também divulgou a quantidade de ingressos vendidos. Até o momento, 30 mil ingressos foram vendidos para a torcida rubro-negra. A expectativa é que os 38 mil ingressos colocados como carga de ingressos para essa partida se esgotem. O Flamengo busca pelo bicampeonato mundial da categoria após bater a equipe do Olympiacos no ano passado, quando o técnico Felipe Luiz ainda era técnico do Sub-20 do Flamengo, né? Subiu rápido aí na carreira o Felipe Luiz, beleza? Agora o patrocínio do Flamengo com a Betano vira referência no mercado e os clubes rivais devem usar esses valores para tentar elevar os seus contratos de patrocínio. Essa informação é da coluna do Lavieri, do All Sport. Analistas estão destacando o diferencial do Flamengo, da Flamengo TV, como ferramenta fundamental para a propriedade grande no valor. Cara, vão fazer o quê, né? Já tem seus respectivos contratos assinados. Se fossem até com a mesma casa, poderiam alegar, olha, por que você paga tanto para Beltrano e para mim você está pagando tanto? Mas, como não é, né? Não sei se a Betano ainda se encontra no Atlético Mineiro, né? Em outrora teve em outros clubes, mas hoje, pelo menos no Brasil, patrocina o Flamengo e também o Campeonato Brasileiro. E aí várias ilações, acusações sendo promovidas contra o Flamengo, dizendo que teria um suposto favorecimento ao Flamengo em função da patrocinadora do campeonato, do naming right do campeonato, está patrocinando o Flamengo, que é ridículo, né? É ridículo, e acho até que essas pessoas precisam provar isso, e se não provarem, devem ser, respectivamente, cobradas pela justiça, né? E acho que o Flamengo já até está tomando aí decisões em relação a isso, beleza? Minha galera, CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, negocia com a Conmebol retirada de brasileiros da pré-Libertadores em troca de uma vaga direta. A CBF quer tirar as 6 vagas diretas, as 6 vagas para Libertadores / pré-Libertadores. Os 4 primeiros vão para a fase de grupos e o quinto e o sexto hoje vai para pré-Libertadores. Com o intuito de melhorar o calendário do futebol brasileiro, Sami Chaldi, presidente da Confederação Brasileira de Futebol, quer eliminar a 6ª vaga e fazer com que a 5ª vaga seja direto para a fase de grupos, assim anulando a pré-Libertadores. Mas além disso, Sami Chaldi, é necessário reduzir pelo menos os campeonatos estaduais, tendo em vista que não vai acabar o estadual, né? Fica difícil
isso acabar, tem que diminuir as datas dos campeonatos estaduais, porque é isso que depois fica acavalando o Campeonato Brasileiro, a própria Copa do Brasil, a Copa Libertadores. Não sei se a Conmebol vai ceder nesse ponto, porque você não tendo a pré-Libertadores com clubes brasileiros, você deixa de arrecadar dinheiro. Até mesmo em função disso que a Conmebol pegou a vaga dos mexicanos e deu sobretudo para o Brasil, que sabe que vai retornar financeiramente para a entidade. Enfim, vamos ver qual vai ser o posicionamento da Conmebol. Sami Chaldi afirmou que conversou também com o presidente da FIFA, Gianni Infantino, sobre a possibilidade do Brasil ser a próxima sede da Copa do Mundo de Clubes do ano de 2029. Segundo ele, o Brasil está se candidatando para receber a Copa do Mundo de Clubes. Seria sensacional, maravilhoso, e que o Flamengo esteja, né, presente nessa Copa do Mundo de Clubes, que aí seriam todos os jogos lotados por Brasil afora. Acho até que as chances dos clubes brasileiros avançarem se tornaria maior em virtude da torcida, né, que estaria presente no estádio em maior número. E também confirmou que teremos o tal do impedimento semiautomático no Brasileirão e na Copa do Brasil para a próxima temporada, o que é de suma importância, até porque você tem lances ali que, cara, o olho humano ele não consegue ver, né? Ele até, porque por mais que porque tem a paralaxia, né? Que a paralaxia nada mais é que depende do ângulo de vista que você está vendo o impedimento. Por exemplo, se eu estou vendo aqui, ó, o meu dedo está aqui. Se eu estou vendo com esse olho aqui. Agora, se eu fecho esse olho, o meu dedo está aqui. O outro tá aqui, ó, você vai fechando, ó, botando o olho aqui, dedo tá aqui, dedo aqui. Isso aí é a tal da paralaxia, tá? Que depende do ponto de vista do... E o software, ele meio que iguala ali o ângulo, deixa ele retinho e o cara só traça a linha. Mas continua sendo o ser humano a traçar a tal da linha, né? E ele tá factível a erro. A inteligência artificial também tá? Tá, mas bem menos, né? Nós vemos aí nas competições da FIFA isso sendo implementado, e a CBF tem dinheiro para colocar esse tipo de tecnologia no futebol brasileiro. Hoje, o Conselho Deliberativo realiza nessa terça-feira, de forma híbrida, uma reunião extraordinária às 6h30 da tarde, que já foi realizada ou vai ser realizada, depende do momento que você está assistindo esse vídeo, mas o que eu posso cravar aqui para vocês é que será aprovado ou foi aprovado e o contrato respectivamente assinado com a Betano, o maior patrocinador master do futebol brasileiro, que prevê a exposição da sua marca nas camisas de jogo do Flamengo, treino, viagem do futebol masculino, feminino, além do basquete e vôlei profissional. Vai lembrar que isso se estende também aos esportes olímpicos, mas não se estende às categorias de base, porque não pode ter patrocinador de casa de aposta em categoria de base, o que eu até acho correto, tá? Napoli envia representantes ao Brasil para observar Léo Ortiz e botar proposta na mesa do Flamengo pela sua contratação. O zagueiro teve uma proposta de 100 milhões do Red Bull Leipzig, recusada pelo rubro-negro, galera. E agora quem quer a contratação porque quer do Léo Ortiz é a Napoli da Itália. E a proposta já está praticamente posta na mesa, tá? E o Flamengo não tem que liberar. No fim da fila, Vitor Hugo ainda pode deixar o Flamengo nesta janela de transferências, inclusive sendo envolvido numa possível troca. Mais um dinheiro, quem sabe pela contratação de Breno Bidon, do Corinthians, que é observado, já não é de hoje, pelo scout do Flamengo, e que eu vou dizer para vocês, é muito bom jogador. Eu sei, pô, esse cara, Pedro, tá de brincadeira e coisa e tal. Corinthians estaria frustrado com a baixa procura do futebol europeu pela contratação do jogador e a expectativa é vender o atleta ainda nessa janela para aliviar parte das dívidas
do clube. O que pesa contra dentro do Flamengo pela contratação de Breno Bidon é que o clube pretende buscar um atacante, um goleiro e um zagueiro. Não necessariamente o meio-campista, mas, cara, é muito bom jogador o Bidon. Muito bom jogador. Pelo menos, na minha opinião, você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like, tamo junto, saudações de Bruno Negreiros.